Aula 6. Erros no posicionamento pelo GNSS. Isso mesmo. Preste atenção. Existem muitos erros exercendo influência no posicionamento pelo GNSS. Temos, né, no caso, foi mal, quatro fontes principais de erros: os erros do satélite, erros da propagação do sinal, erros do receptor e erros da estação. E como que funciona, Denilson? Bem simples. Lembre-se das aulas anteriores, onde que eu falei de posicionamento pelo GNSS, de como que uma posição é determinada no caso. E lá naquela aula eu falei o seguinte, naquelas aulas, né, que o receptor ele armazena épocas, ou seja, se nós botarmos em um gráfico cujo centro é a acudácia perfeita, imagine que cada um desses coisas é uma distância a partir do centro, né, do que seria a acudácia perfeita, o alvo, e o receptor começa a rastrear dados. Ele vai começar a rastrear pouco acudado, melhorzinho, e vai ir rastreando dados, né? E vai passar lá minutos rastreando no método estático, por exemplo, estático rápido, né? Quanto maior o tempo, mais épocas ele vai rastrear daqui. E isso é importante porque porque quanto mais épocas, mais dados nós temos para fazer do tratamento. Sendo que existem muitos mesmos artigos científicos sobre isso, analisando diferentes épocas e as correções dos erros. Por causa disso, por causa primeiramente, né, da existência destes erros, destas diferentes fontes de erros, é que fala-se em acudácia e não em precisão, porque até mesmo precisão é diferente da acudácia. Se eu tivesse vários dados pertos aqui, por exemplo, tá? Eles estão precisos, mas não estão acudados. E algo até interessante é o que? Eu estava analisando artigos científicos, né? E eu vi o seguinte: diversos estudos e estudos com o tempo de rastreio e a correção dos erros, sendo que eu queria anotar aqui o que é que acontece. Tinha artigo que o cara deixava rastreando 6 horas, 10 horas e assim por diante, 12 horas até 24 horas. E daí, um artigo, por exemplo, né? Daí o cara analisou, opa, qual que é a acudácia obtida no tempo de rastreio, por exemplo, por 2 horas, 4, 6, 10, 12 e 24 horas. E ele percebeu o quê? A diferença, a acudácia, né, obtida entre rastreados dados por 4 horas e por 24 horas é menor a diferença do que um desvio padrão.
Isso mesmo, do que um sigma. Perceba o que, se é menor do que um sigma, por exemplo, rastreando os dados por 4 horas, obteve-se uma acudácia de 0,9 centímetros. Porém, a diferença entre deixar 4 horas e 24 horas, o erro é menor, né? Não chega a ser de 0,9 centímetros. Ou seja, na prática, tanto faz rastrear por 4 horas ou por 24 horas. A correção vai ser muito pequena. É óbvio, tudo depende do estudo científico, do que você quer fazer. Mas uma vez feita essa introdução, vamos começar a estudar dos erros, né, propriamente ditos. Nós temos o quê? Erros do satélite, onde que, por exemplo, temos o erro de órbita, ou seja, o satélite ele se desviou de sua órbita, sendo que as efemérides, né, os dados efêmeros, fornecem informações que nos possibilitam mitigar e até eliminar este erro. Também erro do relógio, porque o relógio é atômico, né? Mas pode ter diferenças na oscilação. Cara, quando eu falo diferenças, é em um nível que para o cara, na nossa visão diária, é algo insignificante. Mas quando se fala do deslocamento, né, do som, quando se fala da velocidade da luz, alguns picosegundos podem fazer uma grande diferença, perceba isso. Também erro da relatividade. Como assim, Adenilson? Eu até coloquei aqui, né? Porque é algo que no nosso dia a dia nós não vemos muito. Ou seja, tem os relógios, né, na estação e tem o relógio a bordo. E perceba o quê? Que o tempo que ele é relativo. E perceba o quê? Que a força da gravidade nesses locais é diferente. Ou seja, o tempo acaba sofrendo uma deformação. Por causa disso, né? Isso, né? No caso, a gravidade causa esse erro. Atraso de grupo também que o que acontece? Quando o sinal ele passa lá no satélite, né? Dentro do satélite, pelos equipamentos, pelo hardware, né? Ele sofre um atraso. E isso também provoca erro. É óbvio. O que acontece? Todos estes erros, atraso de grupo, relatividade, relógio e órbita, eles podem ser corrigidos, existem, né, cálculos que no pós-processamento eles são corrigidos. Posicionamento em tempo real não é bem assim, sendo que o que acontece? No posicionamento em tempo real, normalmente utiliza-se o posicionamento relativo, né? Um receptor aqui na base, e daí o profissional vai com outro receptor a campo. Vou colocar de uma outra cor aqui, vamos fingir que isso aqui é um receptor. E o que acontece é que a relação, né, existe um fator de erro entre a coordenada ajustada da base e a recebida. E este erro é propagado para o rover. Por causa disso, acontece uma mitigação dos diferentes erros. Porém, tudo depende da aplicação, né? Segunda fonte de erros, propagação do sinal. Isso mesmo, é o caminho, né, do sinal
até o receptor. E veja aqui, ó, nós temos a ionosfera, temos a troposfera. E o que é que acontece? A ionosfera, ela causa um erro, né? Que ele é um erro seletivo. Ou seja, as partículas da ionosfera, elas têm determinado tamanho e isso faz com que determinados comprimentos de onda sofram interferência. Por exemplo, L1, L2. Com isso temos um erro. Já a troposfera, ela não é seletiva, ou seja, ela causa um erro semelhante em todos os comprimentos de onda. Além disso, perdas de ciclo, né? Que eu coloquei essa imagenzinha aqui, ó. Que o que é que acontece? É o seguinte, imagine que tá lá o receptor recebendo o sinal do satélite. Ó, ele recebe essa fase da onda portadora. Aqui ela saiu, né, do satélite. Daí aqui, a mesma fase da mesma onda chegou no receptor. Perceba que existe uma diferença de tempo. E, com essa diferença de tempo, calcula-se a distância, né? E com isso tem-se a geometria dos satélites, utilizando os dados efêmeros. E se eu sei a distância de todos os satélites, o tempo... Ó, imagina o seguinte, eu sei a velocidade de deslocamento da onda e eu tenho um tempo de demora para ela chegar até o receptor. Opa! Essa onda demorou determinado intervalo de tempo. Essa outra, um outro determinado intervalo, outro determinado intervalo e outro determinado intervalo. Ou seja, eu consigo posicionar geometricamente cada satélite em órbita e, usando essas informações, determinada a posição do receptor, do usuário aqui a campo. Veja que legal. Então, nós temos esta fonte de erro, né? Além disso, sinais refletidos. Tem uma árvore, um prédio, alguma outra estrutura por perto e o sinal ele reflete nesta estrutura. Também, ó, cara, rotação da Terra. Perceba que é um erro lógico. A Terra está se deslocando a determinada velocidade. Os satélites estão se deslocando a uma outra velocidade. Ou seja, quando o software de tratamento e ajustamento de dados ele determina a posição, ele faz esse cálculo, ele considera como que se o satélite, se cada satélite, melhor dizendo, tivesse parado em cada uma das posições. Então, é necessário fazer-se a correção do deslocamento da Terra, sendo que no pós-processamento, né, o software também faz essa correção. Erros do receptor, que temos o erro do relógio, né? Existe um oscilador de quartzo e daqui a pouco ocorre um erro neste oscilador. Erro entre os canais, né? Chega um vendedor para você e diz: o meu receptor tem X canais. Só que daqui a pouco pode existir uma confusão entre esses canais. Também o último erro aqui do receptor, que é o centro de fase da antena. Veja bem, não é que este centro é no centro aqui do GPS. Não, ele é um centro virtual, um centro elétrico,
utilizado no posicionamento, né? Sendo que este centro elétrico, você está trabalhando com o receptor, bate ele, faz uma coisa, faz outra, e tudo isso pode causar um deslocamento desse centro elétrico. Veja que interessante. E já a quarta fonte de erro são os erros da estação, aonde que nós vamos ter os erros nas coordenadas, né? Aonde que as coordenadas da estação podem estarem erradas, ninguém está livre disso, né? Também marés terrestres. Como assim marés terrestres, Adenilson? Simples. Perceba que a Terra ela está orbitando o Sol e é orbitada pela Lua. Logo, estes fenômenos, né, estes astros, eles influenciam o planeta e podem provocar erros, né, na superfície. Também movimento do polo, que pode causar até 25 milímetros, carga dos oceanos, que causa até 10 centímetros. Isso mesmo, veja bem. O Sol e a Lua também causam influência nos oceanos, sendo que a carga dos oceanos influencia no planeta. Influencia tanto que pode causar, até 10 centímetros de diferença na componente vertical. Veja que interessante. Pressão da atmosfera, eu coloquei aqui embaixo, carga da atmosfera é a mesma coisa. E o que é que acontece? Perceba que existe essa força. Imagine o seguinte: um dia normal e um dia de chuva, um dia que o tempo está para a chuva. Imagine a quantidade de vapor de água causando pressão sobre a superfície terrestre. Isso causa uma diferença de até 10 milímetros em uma posição. Enfim, são diversas fontes de erros, né? Enfim, são muitas fontes de erro. Tem algumas delas aqui. Apenas uma aula para passar uma noção disso para você. E principalmente, que é por causa disso que se fala em acudácia e não em exatidão. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima videoaula.